Reflexão do dia 11 de abril de 2024. Santo Estanilau, Bispo e Mártir. Memória, quinta-feira. Hoje também é dia de Santa Gema Galgani, a Virgem Intercessora dos Farmacêuticos. Ela que viveu no século XIX e sofreu, Uma pessoa que sofreu desde pequenininha, nasceu na Toscana em 1878 e morreu em Lucca aos 25 anos. É uma história fervorosa, piedade, caridade e de contínuos sofrimentos. Santa Gema Galgani, rogai por cada um de nós. E pedindo a intercessão de Santo Estanilau também, que foi bispo e mártir, que viveu no século XI na Polônia, anunciando e defendendo a justiça, e por isso acaba sendo assassinado em plena missa, por defender a justiça, por defender a palavra de Deus, e pedindo a intercessão de Santo Estanilau, queremos consagrar esse dia de hoje, nessa quinta-feira, ao nosso Senhor Jesus. Cor litúrgica, vermelho. Primeira leitura. Nossa primeira leitura está no livro do Atos, capítulo 5, de 27 a 33. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e o apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome do Senhor Jesus, de Jesus. Apesar disso, encheste toda a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsável pela morte desse homem. Eu quero lembrar que Pedro e João, através de Jesus Cristo, realizam aquela cura do homem coxo, no templo. Depois disso, eles vão no templo e convertem ali mais de 5.000 homens. Em seguida, os sumos sacerdotes e autoridades da lei prendem os apóstolos e o anjo os liberta, e depois eles voltam a pregar. Então, nessa confusão toda, as autoridades judaicas querem proibir os apóstolos de anunciar a pessoa de Jesus. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Isto é uma afirmativa que eles falam. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhos, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quer dizer, a autoridade judaica queria matar os apóstolos porque eles falavam que quem acreditava nas palavras receberia o Espírito Santo e o perdão dos pecados, e que o Espírito Santo lhes concederam essa paz, essa justiça. Então, por isso, eles queriam matá-lo. Assim também não foi diferente com Santo Estanilau, bispo e mártir de hoje. Por anunciar a palavra paz, acabou sendo morto em pleno púlpito, com uma apunhalada pelas costas. Isso acontece na Polônia, no século XI, justamente porque ele evangelizava. E junto também com Santo Estanilau, nós também temos a Santa Gema Galgani, agora na Itália, século XIX, que também teve sua vida de sofrimento, mas no seu sofrimento, sobre exaltar a pessoa de Jesus Cristo. O Salmo de hoje, o Salmo 33, nos traz a seguinte regra: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então, nas nossas infelicidades, perseguições, assim como os apóstolos no dia de hoje,
É só nós clamarmos a Deus e nós seremos ouvidos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, no tempo de alegria e no tempo da adversidade e da dor. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. E queremos colocar o nosso coração em Deus, a nossa família em Deus, nossos filhos queremos colocar em Deus. Nossos joelhos estão agora no chão para que nossos filhos consigam caminhar de pé sobre este mundo e superar todas as adversidades. Filhos, coloquem seus joelhos agora no chão, para que os seus pais possam se levantar na presença do Senhor Jesus. Porque aquele que clama a Deus, o infeliz que gritou a Deus, foi ouvido. Assim fala o Salmo de hoje. Vamos clamar a Deus pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família, pelo mundo, para que o Senhor, ao ouvir, cause transformações. Amém. Evangelho está em João, capítulo 3, 31 a 36. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Então Jesus está falando dele mesmo. Aquele que vem do alto está acima de tudo. Então ele fala da onde ele vem, do alto, de Deus. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então Jesus também tinha dificuldade no seu tempo. Aqui ele fala, ninguém aceita o seu testemunho. Lógico, nós sabemos que alguns ouviram, né, e se converteram à palavra do Senhor. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Então, é o que os apóstolos estão fazendo na primeira leitura de hoje, atestando diante do poder constituído, das autoridades constituídas da época, de que Deus é verdadeiro, mesmo que isso lhes cause a morte. Mas eles afirmam, Deus nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que na verdade do seu sangue fôssemos libertados. Né? Eu sou a luz, o verdadeiro Messias, aquele que veio em nome do Senhor, vós o crucificaste. Versículo 34. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Ou, traduzindo, o versículo 34. É o próprio Deus que se fez homem, habitou no nosso meio, né? E que com seu sangue libertador nos trouxe a graça da salvação. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho, que acredita em Jesus, possui a vida eterna. Então, se eu quero possuir a vida eterna, eu tenho que acreditar, eu tenho que aceitar a pessoa de Jesus. Então, quem tem vida eterna? Aquele que acredita em Jesus. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Como que eu rejeito o Filho de Deus? Como que eu rejeito Jesus? Quando eu nego a divindade de Jesus. Jesus foi um profeta, um ser iluminado. Heresia. Né? Então, isso é uma heresia gravíssima. Não, ele não é um profeta e nem um ser iluminado. Né? Ele é o próprio Deus que se fez homem. É o próprio Senhor que conosco habitou. Né? Recolheu sobre si as nossas maldições e as entregou na cruz, né? Resgatando-nos de todo o mal. Então, nenhum sacrifício humano seria capaz de resolver o problema eterno do pecado original, mas o próprio Cristo, sendo Deus e consubstancial a Deus, e tendo essa eternidade, porque quem ressuscita é o Senhor glorioso, na eternidade fomos redimidos. Por isso que ao morrermos, nós voltamos à condição inicial de Adão e Eva, que vivia na presença de Deus. Por isso que no coração do Senhor existia o plano de salvação que passava pelo seu Filho Jesus. Aquele, porém, que rejeita tudo isso, rejeita Deus. Rejeita o Filho, eu rejeito Deus. Quem rejeita o Filho vive a ira de Deus permanece sobre ele, ou seja, vai ficar sujeito às maldições. Né? Então é necessário que curvemos os nossos joelhos, que
em prostração ao Senhor, anunciando o senhorio do Senhor na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, anunciamos que o Senhor é o Senhor e nosso Deus e nosso Salvador. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus, como Rei, Senhor e nosso Salvador. Amém.